A palavra do Senhor fala lá no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23 em diante, que Jesus, entrando no barco, os discípulos deles o seguiram. E estando eles ali no mar, uma grande tempestade surgiu. E Jesus ele estava dormindo durante essa tempestade. E todos aqueles discípulos deles temeram pelo que poderia acontecer com suas vidas, de tão grande que era aquela tempestade. E aí eles resolveram despertar Jesus. Jesus, ao despertar, perguntou àqueles discípulos: por que temeis, homens de pouca fé? E aí Jesus acalma aquela tempestade e surge uma grande bonança. Aqueles discípulos dele muitas vezes viram Jesus fazer milagres. Aqueles discípulos andavam com Jesus Cristo, não era qualquer pessoa. Jesus dormia sobre aquela tempestade. Jesus ele tem o controle de toda a situação. Não importa o tamanho que seja pequeno ou que seja grande, Jesus ele tem o controle de toda a situação. E não devemos temer diante de qualquer problema que surja em nossas vidas. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos mais fé. O Senhor, Ele quer que nós confiamos mais nele. Às vezes estamos passando por um problema tão grande em nossas vidas, que aí queremos que o Senhor, Ele resolva aquele problema no nosso tempo, mas esquecemos que o tempo que nós queremos que Jesus resolva aquele problema é o tempo que Ele está trabalhando sobre a nossa causa. Jesus ele não esquece dos filhos dele. Jesus ele não esquece das promessas que Ele fez a nós. E nós precisamos confiar nele para que essas promessas se cumpram em nossas vidas. Às vezes surge problema em nossas vidas que vem para testar a nossa fé. E Jesus ele está aqui o tempo todo do nosso lado. Jesus ele está o tempo todo trabalhando por nossa causa. E Ele precisa que nós sejamos fortes. Ele precisa que nós não desistimos. Jesus ele precisa que nós enfrentamos Ele seguindo com fé em Jesus Cristo, enfrentando esses obstáculos, sabendo que Jesus ele está trabalhando e que Ele vai nos entregar a nossa vitória na hora certa. E lembrando que a hora certa é a hora que Jesus escolhe para a gente. Porque Jesus, no momento em que achamos que estamos sofrendo e Jesus não está nos respondendo, que clamamos ao Senhor e que Jesus não respondeu ao nosso clamor, Jesus ele estava trabalhando para que nos entregasse a nossa bênção. E aqueles discípulos, depois que Jesus acalmou aquela tempestade, eles se maravilharam e perguntaram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Esse é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e que reina para todo sempre, aquele que tem o controle de todo e qualquer problema que acontece em nossa vida. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da tempestade que surgir em nossas vidas, Jesus ele tem o controle em suas mãos. Amém? E que essa palavra seja uma reflexão do nosso dia.